Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Yoga com Vitória. Hoje convido vocês a realizarem comigo uma prática rápida e simples para aliviar as dores nas costas. Então nós vamos começar através do Grivavartanasana, o giro do pescoço. Mantenha as pernas cruzadas, relaxe bem as mãos sobre os joelhos e em seguida já tombe a cabeça e o pescoço para trás. Nesse primeiro movimento, relaxe bem os ombros e toque suavemente com as mãos sobre os joelhos. Em seguida, experimente fechar os olhos e aproximar a orelha direita do ombro direito, bem lateral o movimento. E depois solte a cabeça e o pescoço à frente. Aproxime a orelha esquerda do ombro esquerdo e ao chegar lá atrás, retorne pelo lado esquerdo. Realize um movimento em 180 graus, vai e vem. Porém, se durante esse giro você sentir algum ponto mais rígido no pescoço, faça um movimento ali mais curto de vai e vem, para que esse ponto se solte e depois você segue com o movimento completo. Sempre busque respirar de forma ampla e profunda durante todo o giro. E na próxima vez que a cabeça e o pescoço chegarem lá atrás, cesse o movimento, retornando a cabeça de volta ao centro. Daqui já vamos virar para o lado esquerdo, deixando os joelhos no solo, sentando sobre os calcanhares e estendendo os braços lá na frente. Direcione bem a testa e o peito na direção do solo, mantendo esse Hansasana. A cada exalação, relaxe mais os braços e ombros. Já estenda bem os cotovelos e leve os dois braços para a diagonal direita. Todo o tronco acompanha o movimento dos braços e mais uma vez descontrai o tronco à frente. Inspire e retorne ao centro e em seguida compense, levando os dois braços para a diagonal esquerda. Ao inspirar, retorne ao centro e em seguida desenrole a coluna lentamente, já afastando um pouquinho os joelhos um do outro e elevando o corpo sobre os joelhos. Vamos ao Natashira Vajrasana. As mãos vão na cintura, vamos abrir o peito, girando os ombros para trás, como se fosse tocar os cotovelos lá atrás das costas. Numa permanência bem curta, contraia os glúteos e ao soltar o ar, solte o tronco para trás. Tente olhar lá para o alto, abra bem o peito, gire os ombros e impulsione bem o quadril e a pelve lá para frente. Ao inspirar, já retorne ao centro, sente mais uma vez sobre os calcanhares e daqui vamos ao Yogasana. Segure o punho direito com a mão esquerda e solte o tronco para frente, levando a testa na direção do tapete. Ao inspirar, desenrole a coluna mais uma vez. Leve as mãos no solo à frente, posição de 4 apoios sobre mãos e joelhos. Mãos bem abaixo dos ombros, joelhos levemente afastados. Vamos para o movimento dinâmico da coluna vertebral. Primeiro, olhe lá para o centro das mãos.
Quando inspirar, curve bem a lombar, gire os ombros para trás, abra o peito e olhe lá para o alto. Quando solta o ar, fecha o corpo, direciona o umbigo lá para o alto, curva bem a coluna vertebral. Mãos bem ativas para alongar bem a parte superior das costas. Inspira, abre mais uma vez. Solte o ar, feche. Inspira, abre. Solta o ar, fecha. Pare o movimento no centro. Vire a ponta dos pés para baixo. Impulsione o solo para elevar o quadril para o alto. Se for possível, una bem os pés para alongar também as pernas enquanto mantém esse Utthana Chatuspadasana. Quadril bem elevado, mãos ativas, tracionando bem a coluna e calcanhares próximos do tapete. Respire, só mais alguns instantes. E devagar, ao soltar o ar, flexione um pouquinho os joelhos e caminhe com os pés até as mãos e as mãos até os pés. Já deixando pés unidos, joelhos estendidos e o tronco solto à frente, nesse Padahastasana. Se as mãos não chegarem ao solo, não se preocupe. Traga as mãos sobre pés ou pernas, mas tente manter a extensão dos joelhos. E em seguida já leve as mãos atrás das pernas, na altura que for possível. Tornozelos, panturrilhas ou coxas. Evite apenas os joelhos. E ao soltar o ar, avance, aproxime o abdômen lá das coxas. Precisando inspirar, já retorne desenrolando a coluna lentamente, trazendo o corpo de volta à verticalidade. Vamos daqui virando aqui para frente, com os pés afastados na distância do quadril. Braços soltos e vamos ao Bahu Vartanasana, giro dos ombros primeiro para trás. Inspire e eleve os ombros lá na direção das orelhas. Gire os ombros para trás, abra o peito, aproxime escápulas, solte e recomece esse giro. De forma lenta e ampla, busque soltar bem a musculatura que envolve essa região. Se possível, feche os olhos e aproveite esse momento para relaxar os ombros. Inverta o giro, gire os ombros para frente. Cesse o giro dos ombros, deixe os braços soltos ao lado do corpo e agora abra os olhos. Vamos balançar o corpo em Hastinasana, de um lado para o outro, elevando os calcanhares, deixando os braços bem soltos tocarem no corpo e olhe sempre no mesmo ponto lá atrás, para não perder o eixo de equilíbrio. E lentamente pare o balanço no centro, mantenha os olhos fechados, sinta o mesmo balanço gerado também por dentro de você, descontraindo toda a musculatura superficial do corpo. E em seguida já una as pernas e os pés mais uma vez e vire-se para o lado direito. Estenda os braços para frente na altura dos ombros, feche os punhos, flexione os joelhos devagar. Quando precisar, já eleve os joelhos, levando as mãos no solo, afastando um joelho do outro. Uma mão no solo à frente e a outra lá atrás, para sentar com consciência no tapete. Estenda uma perna de cada vez à frente e já desça bem para a ponta do tapete. Vamos já fazer o movimento para deitar no solo.
Estenda os braços à frente, punhos fechados, queixo no peito e devagar desenrole a coluna, consciência no abdômen. Desça de forma lenta até chegar com o corpo no tapete. Quando chegar com o corpo no tapete, solte os braços e as pernas, descansando num breve Shavasana. Realize uma inspiração bem ampla e profunda e ao soltar o ar, abrace os joelhos no peito, acomodando bem a coluna vertebral e o quadril no tapete, relaxando os ombros e balançando o corpo suavemente de um lado para o outro. E devagar já pare o balanço no centro. Estenda os dois braços na altura dos ombros, palmas das mãos para baixo, tombe os dois joelhos para o lado esquerdo e olhe sobre o ombro direito. Chalanasa. Se for muito difícil manter a posição, leve a mão esquerda sobre o joelho direito, auxiliando no movimento, mas o olhar permanece voltado sobre o ombro direito. E ainda, se estiver bem confortável, experimente fechar os olhos e deixar o corpo se soltar a cada exalação. Na próxima vez que inspirar, retorne com os joelhos ao centro e em seguida já compense, tombando os dois joelhos para o lado direito, olhando sobre o ombro esquerdo. Se você levou a mão sobre o joelho, leve agora a mão direita sobre o joelho esquerdo, compensando exatamente da mesma forma. Respire e descontrai. E ao inspirar, retorne ao centro, traga os braços ao lado do corpo e daqui vamos realizar hoje o Halasana. Eleve primeiro as pernas para o alto e em seguida passe as pernas para trás, direcionando os pés para o tapete. Se for muito exigente, leve as mãos lá no quadril. E aproxime o máximo que puder os pés do solo, mantendo os joelhos estendidos. Se for muito exigente, flexione um pouquinho os joelhos e mantenha os pés mais elevados, mas tente direcionar os pés e estender os joelhos. E para o retorno, consciência no abdômen. Baixe o quadril, desenrole a coluna vertebral e, se possível, desça as pernas unidas e estendidas até chegar ao solo. E quando chegar ao solo, vamos compensar o movimento cervical do Halasana em Matsyasana. Peito elevado, impulsionando o solo com os antebraços e os cotovelos, tocando o topo da cabeça no tapete. E em seguida, deite-se no solo, relaxe o corpo num breve Shavasana, descontraia bem os pés, relaxe as pernas, descontraia todo o tronco, braços, mãos, pescoço e toda a face. Solte a língua na boca e desencoste suavemente os dentes e os lábios. E sinta que ao relaxar a mandíbula, toda a face relaxa. Permaneça assim por mais alguns instantes, com o corpo solto no tapete, desfrutando desse momento de pausa, sentindo alívio na coluna vertebral. Se você ainda sentir algum desconforto,
Experimente flexionar os joelhos, deixando os joelhos um pouco afastados e desça um pouco mais com o quadril lá na direção dos calcanhares, para tocar a lombar também no solo. E aqui permaneça. Respire, mantendo os olhos fechados, descontraindo tudo. Realize uma nova inspiração bem ampla e profunda. Estenda as pernas. Eleve os braços para o alto da cabeça. Espreguice. Sorria. E quando se sentir pronto, sente-se no tapete. E assim finalizamos mais uma prática. Espero que você tenha gostado da aula, conseguido aliviar os desconfortos da coluna vertebral. Se você gostou desse vídeo, já curte ele, compartilha com mais alguém. Também se inscreva no canal, para que assim você possa receber os próximos vídeos, já que eu posto conteúdo aqui toda semana. E também vou deixar na descrição do vídeo o contato do meu site, onde lá tem o meu WhatsApp, onde eu ofereço a primeira prática online, experimental e gratuita, caso você sinta vontade de praticar yoga comigo. Espero você!